O vento cortante do oceano, a espuma salgada se espalhando pelo convés e, no meio disso tudo, um grupo de marinheiros encarando um desafio completamente inesperado. Quem tem a barba mais impressionante da frota? Em um mundo onde a aparência dos soldados é rigorosamente controlada, uma tradição cresceu nos bastidores da marinha. Uma disputa de respeito, paciência e estilo. Esqueça medalhas, esqueça condecorações. Para muitos marinheiros, a verdadeira glória estava em cultivar a barba mais volumosa, excêntrica e imponente que o tempo permitisse. O Concurso de Barbas da Marinha. Não era apenas uma brincadeira entre marinheiros entediados, ele se tornou um símbolo silencioso de resistência, uma marca de experiência e até mesmo um sinal de hierarquia dentro dos navios. Mas como algo tão peculiar começou? De onde surgiu a ideia de transformar um simples crescimento de pelos faciais em um torneio de honra e tradição? A história do Concurso de Barbas da Marinha remonta a tempos em que a barba não era apenas uma escolha estética, mas um símbolo de experiência e resistência. No passado, marinheiros passavam meses, às vezes anos, no mar, sem acesso a barbearias ou mesmo a um simples espelho. A barba longa se tornava um testemunho silencioso da sua jornada, um troféu natural que só os mais experientes podiam ostentar. Para muitos oficiais superiores, permitir que os marinheiros cultivassem suas barbas era um ato de pragmatismo. Sem necessidade de barbear-se todos os dias, o risco de infecções causadas por lâminas cegas e más condições de higiene diminuía. Mas, com o tempo, isso evoluiu para algo muito maior. Barbas passaram a carregar identidade, personalidade e até mesmo status entre os tripulantes. Cada fio crescido era um lembrete das tempestades enfrentadas, das batalhas travadas e das noites insones sobre as águas revoltas. E foi nesse contexto que nasceu a tradição, o concurso que definiria não apenas a barba mais longa, mas a mais estilosa, a mais criativa e, claro, a mais impressionante. Mas o que começou como uma brincadeira entre marinheiros logo chamou a atenção das autoridades navais. E isso mudaria tudo. Com o tempo, o Concurso de Barbas da Marinha deixou de ser apenas uma tradição informal entre marinheiros e ganhou contornos de um verdadeiro espetáculo. A competição se tornou um evento aguardado com ansiedade por toda a tripulação. Um momento de descontração em meio às longas jornadas no mar. Mas não se engane, havia muito mais em jogo do que apenas risadas e aplausos. Cada competidor via sua barba como uma obra de arte. Alguns optavam pelo estilo clássico e volumoso, digno de um almirante do século XIX, enquanto outros investiam em formas extravagantes, esculpidas com impressionante precisão. Havia marinheiros que trançavam suas barbas, adornando-as com pequenas peças metálicas, e aqueles que desafiavam a gravidade, criando formas que pareciam impossíveis. A avaliação era severa. Os jurados, geralmente oficiais ou marinheiros veteranos, julgavam não apenas o comprimento e a densidade, mas também a originalidade, o cuidado e até a história por trás daquela barba. Alguns competidores chegavam a contar que haviam feito promessas de não cortá-las até voltarem para casa, enquanto outros viam seus pelos faciais como amuletos de sorte, guardando memórias de batalhas e tempestades. Mas havia algo ainda mais fascinante nesse concurso do que a estética ou a criatividade. Algo que unia aqueles homens em alto mar e que fazia desse evento muito mais do que uma simples brincadeira. No convés de um navio, longe de casa e cercados por nada além do horizonte infinito, os marinheiros precisavam de algo que os unisse além da disciplina e das ordens diárias. E era justamente o Concurso de Barbas da Marinha que se tornava esse elo invisível,
uma celebração da identidade coletiva e da camaradagem que só aqueles que desafiaram o oceano poderiam compreender. Cada barba carregava consigo mais do que estilo. Era um símbolo de resistência, um testemunho das dificuldades enfrentadas em alto mar. Tempestades ferozes, noites insones e saudades da terra firme eram superadas juntos, e o crescimento da barba se tornava uma marca silenciosa da jornada de cada marinheiro. Em meio às ondas, era um lembrete de que faziam parte de algo maior do que eles mesmos. O concurso não era apenas uma competição, mas uma oportunidade para rir, compartilhar histórias e fortalecer os laços entre irmãos de farda. Para os mais novos, era um rito de passagem. Para os veteranos, um troféu de experiência. A cada edição, as risadas ecoavam pelos corredores do navio, quebrando a monotonia das longas viagens e tornando o convívio mais humano. Mas por trás desse evento inusitado, escondia-se algo ainda mais profundo, um aspecto que transcendia a vaidade ou a tradição. Uma barba pode ser muito mais do que apenas pelos no rosto. No SAT, concurso de barbas da Marinha, cada fio trazia consigo uma história, um detalhe único sobre o marinheiro que a cultivava. Algumas eram impecavelmente modeladas, verdadeiras obras de arte esculpidas com paciência e criatividade. Outras eram desleixadas, selvagens, quase como uma extensão da personalidade rebelde de quem as usava. Mas todas tinham algo em comum. Representavam um pedaço da jornada daqueles homens no mar. Havia as barbas espessas que pareciam desafiar o vento e o sal, símbolo da resistência de marinheiros experientes. As mais finas e ralas denunciavam os novatos, aqueles que ainda estavam aprendendo a enfrentar a imensidão do oceano. Entre risadas e piadas, os competidores desfilavam seus estilos, enquanto os juízes, muitas vezes os próprios comandantes ou tripulantes mais velhos, analisavam critérios que iam muito além da estética. A ousadia, a criatividade e até mesmo o carisma de quem usava a barba eram levados em conta. Mas esse concurso não era apenas uma exibição de vaidade ou senso de humor. Ele revelava algo muito mais profundo sobre a condição humana. Algo que transcende a marinha e alcança a própria essência da identidade e do pertencimento. O tempo passou, e os velhos concursos de barba da Marinha se tornaram parte de um passado nostálgico, mas suas histórias continuam vivas. Fotografias amareladas, registros antigos e relatos dos marinheiros que participaram dessas competições transformaram esse evento em algo quase mítico. E, de certa forma, a tradição da barba ainda resiste. Hoje, muitas forças navais ao redor do mundo mantêm regras rígidas sobre a aparência dos marinheiros. Mas sempre há aqueles que desafiam o convencional. Seja por superstição, estilo ou simples desejo de se conectar com as raízes do passado, alguns marinheiros ainda cultivam suas barbas como um símbolo de identidade. E o fascínio por esse detalhe estético não se limita aos navios. Basta olhar ao redor e perceber como a cultura da barba voltou com força no século XXI, influenciando desde a moda até o comportamento masculino em diferentes partes do mundo. Mas será que esse antigo espírito de camaradagem, humor e tradição ainda pode ser resgatado de outras formas? Será que a essência desse concurso pode sobreviver de maneiras inesperadas no mundo moderno?